Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui mais uma vez na companhia do nosso querido Celso Andreoni para mais um estudo do Livro dos Espíritos. Então, vamos pedir a Maria Helena para ler a nossa página inicial. É do livro Fonte Viva, né? Capítulo 71, aproveita. Está dando para escutar? Perfeitamente. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? João, capítulo 4, versículo 20. A vida é processo de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamo-nos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito muitas vezes apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo dentro do Ministério do Bem, une-se a prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pensamento de qualquer pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se buscas o Pai, ajuda o teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus a quem ainda não conhece? Não adianta só dizer eu amo a Deus, né? Tá bom, a lei já é clara, né? Ele pede boa noite, Valdinéia. Já pede para que a gente ame o nosso próximo como a nós mesmos, né? E se somos filhos do mesmo Deus, é impossível a gente amar a Deus e não amar o nosso irmão, né? É claro que nós estamos a caminho, né? E toda essa questão de amar ainda é um exercício para a gente, né? A gente ainda está no mundo de provas e expiações. E todo esse exercício de amor pela gente e pelo outro ainda é um caminho que a gente está trilhando. Mas tenho certeza que a gente já está numa condição muito melhor do que já estivemos. Então, convido a todos nesse momento para fechar os nossos olhos, para que possamos nos sentar ou nos colocar de forma confortável onde estamos, para que possamos agradecer pelo dia de hoje. Hoje é um dia tão especial, é o Dia Mundial de Ação de Graças, que possamos, nesse momento, junto dessa espiritualidade amiga, dos mentores da casa de Pedro II e Teresa Cristina, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, estudando o Livro dos Espíritos, agradecer pela presença do nosso querido Celso,
que tão amorosamente nos prestigiará com o estudo dessa noite. Agradecendo a todos que já estamos aqui em grupo e a todos que vão nos assistir futuramente pelo nosso canal no YouTube. Que possamos abrir essa reunião de estudos nesta noite com o coração grato pelas oportunidades que temos, mesmo que elas aparentemente se apresentem para nós de uma forma mais dolorida, de uma forma mais desafiadora, porque nós estamos aqui para aprender, tanto pela dor quanto pelo amor. Saibamos, então, aproveitar essas oportunidades e rendamos graças ao nosso Pai, dizendo a Ele o quanto o amamos e o quanto estamos nos esforçando para amarmos uns aos outros como Ele assim deseja. Então, que possamos iniciar a nossa noite de estudos com o nosso querido Celso. Que assim seja. A palavra é toda sua. Na realidade, é nossa, né? Vamos partilhar aqui. Eu queria começar agradecendo a Cristina o gentilíssimo convite dessa casa tão amiga, que a gente aprende a gostar. E é interessante que eu, particularmente, gosto muito desse tema, que fala sobre esses assuntos que nos intrigam desde sempre, né? Então, e é bom que nos intriguem, porque isso é sinal que a gente quer saber, sinal que a gente quer aprender. Então, o caminho do conhecimento, ele tem que ter dúvidas. Só aprende quem começa duvidando das coisas, quer dizer, duvidando no sentido não de querer explorar se a fonte está nos enganando. Não se trata disso. Se trata de sempre buscar a verdade naquilo que a gente aprende. E os espíritos, os bons espíritos, nos compreendem nesse sentido. Livro dos Espíritos, capítulo 2, dos elementos gerais do universo, perguntas 17 a 28. Então, esse item 17 fala do conhecimento do princípio das coisas. E na pergunta 17, Kardec pergunta: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem: não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Essa pergunta me fez muito espontaneamente voltar aos meus tempos de criança, quando eu estudava lá no Princesa Isabel, e na aula lá de catecismo, a irmã que nos dava aula, ela uma vez chegou e disse: Deus nunca nasceu. Meu Deus do céu, aquilo para mim foi um mês de dor de cabeça, apesar de ser criança. Eu ficava pensando: como é que pode algo nunca ter nascido, nunca ter sido criado, nunca ter tido uma origem, né? Ela queria dizer que Deus sempre existiu. Mas só muito tempo depois de ter continuado com essa dúvida, eu fui compreender o que tem na pergunta 18. Quer dizer, penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Aí o Espírito responde: o véu se levanta aos seus olhos à medida que ele se depura, mas para compreender certas coisas são-lhe necessárias faculdades que ainda não possui. Então, é lógico que na nossa condição de espíritos, num mundo de provas e expiações, na escala evolutiva, tendo o lugar que nós temos, nós não temos condições de perceber
de compreender determinadas coisas, porque nós não estamos prontos para isso. Quando ele diz que o Deus não permite que ao homem tudo seja revelado, o que ele quer dizer é justamente isso. É tudo muito coerente na criação, né? Você tem uma idade espiritual para aprender certas coisas. O certo é que nós exploremos ao máximo as nossas condições da idade espiritual que nós temos, com aquilo que Deus nos deu para aprender. Mas existem certas coisas que nós ainda não temos condição de aprender. A ideia de Deus, por exemplo, eu costumo dizer que as mais discussões que existem a respeito dessas coisas começam em Deus. Por quê? Porque as pessoas que discutem começam com a ideia de Deus existe, não existe, prova então a existência de Deus. E as boas discussões, elas terminam em Deus. Terminam na compreensão de que Deus é Deus, o Criador de todas as coisas, e, principalmente, que a ideia de Deus ela não pode ser intelectualizada. Nós não podemos compreender Deus através do intelecto. Nós sabemos de Deus por aquilo que os que estão entre ele e nós nos informam e nós compreendemos, nós aceitamos. Na realidade, olhando para a criação, olhando para a vida, nós não sabemos, não temos condições de compreender bem o que é Deus. Mas, se nós retirarmos Deus da equação da vida, ela não funciona mais para nós. Né? Então, existem determinadas coisas que bastam a nossa condição intelectual. E elas são, sim, bem satisfatórias, na medida que nós bem usamos esse saber para viver da melhor forma possível. Ele pergunta no item 19, não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Aí a resposta, a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. É a mesma história. Né? Ele pode compreender as coisas até um certo ponto. Na realidade, nós geralmente estamos sempre aquém das nossas possibilidades de conhecimento. Mas certamente nós não podemos ir além delas. Isso significa que nós devemos, da melhor forma, explorar as possibilidades de conhecimento que nós temos, porque há muito que aprender. Né? Há muito que aprender. Quanto mais consegue o homem penetrar nesses mistérios, tanto maior admiração lhe devem causar o poder e a sabedoria do Criador. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete da ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu homem. E aqui, quando nós falamos a respeito disso, nós pensamos na questão da ciência, a ciência acadêmica. E aqui nós temos um vasto campo de discussões a respeito disso. Digo discussões no sentido mais útil que a palavra pode sugerir. Discussão é troca de ideias para aquisição de saberes. Isso que a gente tem que fazer. A discussão propõe uma união na busca da verdade, não imposição de pontos de vista. Então, nós hoje em dia vivemos num mundo, nós bem o sabemos, em grande parte materialista, e a ciência acadêmica descrê da existência do espírito.
ciência acadêmica, porque ela trabalha formulando hipóteses que devem ser confirmadas pelo método científico. Se você não pode usar o método científico para provar a existência do espírito, o espírito para a ciência não existe. Quando muito, é algo que está relacionado com a inteligência, com uma vitalidade e coisas no gênero, mas dentro dos limites do chamado conhecimento científico. Coisas que a ciência pode inferir de acordo com o seu método. Ora, isso é um problema. Isso é um problema pelo seguinte, porque como é que a ciência que limita dentro da faixa de sentidos físicos vai conseguir provar o que é extrafísico? Não vai. Não vai provar. E não é para provar, porque você não pode usar seus sentidos físicos para provar aquilo que não é físico. Nossos sentidos são apropriados com um campo de percepção. É como se Deus e os bons espíritos nos dissessem: olha, você tem esses sentidos aí porque você ter foco na sua missão, ter foco nas coisas que você tem que fazer. Agora, você pode aproveitar os seus sentidos para aprender uma coisa que é muito importante na vida das pessoas, que é aprender a transcender. A diferença entre nós, espiritualistas e materialistas, é que nós aceitamos transcender. Nós podemos inferir além do físico. Nós aceitamos isso. Então, isso a gente até compreende uma coisa, percebe uma coisa que nos causa até uma certa estranheza, porque existe muito espírito que vive doido para que a ciência prove que o espírito existe, sem compreender essas coisas. É como se fosse dependente dessas provas dessa ciência. E aqui existe um outro problema, vamos dizer assim, de ordem mais filosófica, que é útil que nós discutamos. Quando se fala em ciência, só se pensa num tipo de ciência. Da mesma maneira como quando se fala em religião, só se entende um tipo de religiosidade. Ora, não existe só um tipo de religiosidade, como também não existe só um tipo de ciência. Existe ciência que enxerga outras coisas. Essa ciência acadêmica, ela só vai começar a ensaiar a prova da existência do espírito quando ela resolver lidar com os limites que existem entre a matéria física e a matéria extrafísica. E quando se fala, existem vários ensaios a respeito disso, né? Quando se busca perceber mais e melhor esses limites. Se seguir esse caminho, aí a ciência vai seguir um espectro mais amplo de conhecimento, vai se abrir. Mas existe um outro tipo de percepção que é muito interessante que nós discutamos. Não existe só o fato de não haver condição de provar determinadas coisas para a ciência. Existe também o fato de que muitas dessas pessoas não têm a menor vontade, não têm a menor predisposição para explorar honestamente esse campo de conhecimento. Nós temos exemplo de pessoas que lidavam com ciência e seguiram
honestamente esse caminho. Honestamente. Um desses exemplos é aquele cientista francês, Charles Richer, que foi o criador da metapsíquica, que ele seguiu um caminho exploratório e que ele foi dar ali na existência do espírito. E ele foi prêmio Nobel. Um outro exemplo é de um outro cientista inglês, já inglês, chamado William Crookes, que esse não ganhou um prêmio Nobel, ele ganhou 2 prêmios Nobel. E ele falava claramente da existência do espírito. Se não me engano, foi William Crookes que cunhou o termo ectoplasma, que é o plasma deitado para fora, que fez várias experiências de materialização. E ele estudou muito isso. Então, esse é um exemplo de ciência, de cientista honesto e de boa vontade. Eu não estou dizendo que os outros cientistas são desonestos, não, mas certamente que eles não se predispõem a fazer uma sincera pesquisa a respeito dessas coisas, né? Existia um alemão chamado Hering, e ele era formando em medicina. E a universidade, se não me engano, era a Universidade de Leipzig, que onde ele estava se formando, o orientador dele foi chamado pela faculdade para fazer um trabalho que provasse que a homeopatia era besteira. A homeopatia era coisa que não funciona. E esse orientador disse: eu não vou ter tempo para isso. E deu para o Hering, que era o orientando dele, para fazer esse trabalho, dizendo para ele: olha, você pode fazer um trabalho de conclusão de curso com essa tese, né? E Hering enfiou o nariz nos estudos e foi ler, foi procurar, de uma maneira muito honesta, saber como pensavam os homeopatas, por que pensavam daquele jeito. Foi indo. Ele teve um acidente na mão e parece que ele ia perder a mão se não fizesse alguma coisa. Usou homeopatia no tratamento da mão e salvou a mão. E ele foi estudando, foi compreendendo o que era a homeopatia. E hoje ele é considerado o pai da homeopatia americana, que depois ele foi para os Estados Unidos. E se tornou um dos maiores homeopatas que existem. Por quê? Porque ele era honesto. Ele pegou e, honestamente e sinceramente, ele foi pesquisar essas coisas. Kardec, 2 anos depois do Livro dos Espíritos, ele lançou o livro O que é o Espiritismo. E tinha lá, mas ele é um livro muito interessante, porque Kardec é riquíssimo na argumentação, né? E ele cria ali 3 hipóteses, uma discussão com um cético, com um padre e com um cético, um padre e o outro eu esqueci. Mas são 3 fontes de objeção. E ele pega cada uma dessas situações e desenvolve respostas às possíveis perguntas, aos possíveis questionamentos. E ele mostra claramente que, na realidade, o que falta nessa ciência, e que é uma coisa que fica muito clara para todos nós, é a boa vontade.
de não nos considerar como pessoas místicas e que procuram qualquer coisa e que satisfaça o seu equilíbrio psicoemocional e que estão satisfeitos com isso e que fazem o bem, sim, mas que isso aí não é ciência. Acho que é importante a gente falar a respeito de todas essas questões, porque a gente não tem que ficar querendo que ficar triste porque a ciência não prova a existência do espírito. Nós temos que seguir o nosso caminho. Existe uma ciência espírita. Uma ciência espírita que considera, de uma maneira mais ampla, alarga esse espectro de conhecimentos a respeito de todas essas coisas. 20. Dado é ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, comunicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ao testemunho dos sentidos. E a resposta, sim, se o julgar conveniente, Deus pode revelar o que a ciência não é dado a apreender. Então, quer dizer, a ciência não é dada a apreender porque a ciência tem um método que é preso aos limites dos sentidos físicos. Por essas comunicações é que o homem adquire, dentro de certos limites, o conhecimento do seu passado e do seu futuro. Aí nós nos lembramos lá dos eventos de Hydesville, né, onde tudo começou, mostrando claramente que tudo aquilo foi orquestrado e foi a partir daquele fato, que é como se os espíritos nos dissessem: olha aí, você já tem elementos para desenvolver essas coisas. Se vocês querem saber, estudem, procurem, pesquisem. E a gente sabe a história. Essa questão de mesas girantes atravessou o Atlântico, foi parar na França, e quando Kardec, muito cético, chegou lá e percebeu que aquelas mesas elas davam respostas inteligentes a determinadas questões. Foi aí que tudo começou. Mas tudo começou porque houve alguém de boa vontade, de honestidade de princípios, e resolveu pesquisar essas coisas. Esse exemplo é muito importante para nós, porque mesmo convictos daquilo em que nós acreditamos, nós temos que levar, sim, ao extremo essa honestidade de princípios, de busca da verdade, sem fanatismo, sem coisa nenhuma, mas simplesmente em consideração a tudo isso que foi preparado para nós, para que nós pudéssemos realmente pesquisar, aprender e fazer um uso consciente desse saber de forma a ajudar a transformar o mundo em que nós vivemos. Essa é a missão do Espírito. Ajudar pelo exemplo, pelas ações, pela coerência, pela sua maneira de estar no mundo, ajudar a transformar esse mundo, fazer esse mundo crescer. Espírito e matéria. Cristina, ninguém quer perguntar nada, não? Todo mundo quietinho? Pessoas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, é aquele esqueminha de sempre, tá? Levanta a mão, que a gente passa a palavra. Além disso, se quiserem fazer algum comentário, acho importante, tá bom? Então, o esquema continua o mesmo. Senão o Celso se sente sozinho. Não, é bom a gente trocar ideia, né? Não, claro, ninguém vai se obrigar a isso, mas é muito importante a gente... Então, vou aproveitar, eu vou fazer até um comentário a respeito dos estudos, né, que a gente tem
tem observado que a própria medicina anda muito, assim, ocupada, né? De fato, ocupada, não preocupada, mas ocupada com essa relação do espírito, da espiritualidade nas curas, né? De uma forma geral. Há uns meses atrás, eu tive a oportunidade de participar de um simpósio no INTO, em que participou também o Dr. Paulo César Frutuoso, e haviam outros médicos falando exatamente dessas questões, né, envolvendo as experiências de quase morte, e toda essa questão relacionada tanto à questão da fé, da crença, como a própria questão do espírito, especialmente ligada a essas questões de experiência de quase morte. Então, eu acho que hoje, né, um pouco diferente do tempo daqui da codificação, nós temos mais cientistas ocupados em, de fato, provar a existência do espírito, não como um fenômeno, porque tudo é fenômeno até o momento em que a gente explica. Na verdade, a partir do momento que a gente explica, isso deixa de ser um fenômeno, é uma causa que a gente tem como explicar. Mas há hoje um interesse assim, real em, de fato, se provar, até porque muita coisa surgiu depois da codificação, né, Celso? Além dos próprios livros que a gente tem, livros assim ao redor do mundo de pessoas relatando as suas experiências, falando de reencarnações anteriores, falando dessas questões relacionadas às suas experiências de quase morte, e essa convivência com o mundo espiritual. Então, eu acho que hoje nós temos uma ciência mais ocupada em provar, de fato, essa existência do que contestar a existência, entendeu? É o que eu estou vendo hoje. É lógico que os contras sempre vão existir, né? A vida não tem sabor se não tiver um contra, se só tiver a favor. A gente ainda está nessa situação. Mas eu acho que hoje esse panorama já mudou um pouco. Eu queria só, Maria Helena, só vou fazer uma observação a respeito disso que a Cristina falou, e realmente tem muita gente empenhada nisso, mas, quer dizer, são pessoas que elas resolveram, vamos dizer assim, investigar de uma maneira sincera esses fenômenos e chegaram a uma situação em que viram que aquilo merecia uma investigação mais funda, merecia uma atenção mais direta, né? Eu só cito, existe a AME, que é a Associação Médica Espírita, que não é só nacional, como internacional também. Aliás, até no sábado vai haver um simpósio com o Dr. Décio Iandoli sobre o cérebro triuno, muito interessante. E eles são cientistas médicos, né? A Irvênia Prada e todos esses, eles vieram da ciência. André Trigueiro fala muito deles, que eles são pessoas de ciência, como Frutuoso também. São pessoas que vieram da ciência, mas estão aí fazendo essas constatações. Agora, para o cientista que ele simplesmente parece repetir determinadas coisas, existe desculpe, Maria Helena, estou me estendendo um pouquinho, mas é importante falar disso. Existe um artigo no jornal, no Globo, que é um artigo que se chama Questões de Ciência, que é escrito pela doutora Natália Pasternak. Outro dia estavam metendo malho na homeopatia, dizendo que a homeopatia tem que terminar, esse negócio, que não compreendem que a homeopatia trabalha justamente nessa junção entre espírito e corpo.
no entanto, ela é cientista e está dizendo isso aí não tem explicação nenhuma, tem que acabar com isso, está enganando as pessoas e tal. Então, quer dizer, tem toda a razão, Cristina. Existem os dois lados. Existe um grupo cada vez maior de cientistas, médicos principalmente, que estão constatando que o negócio não pode ser diferente do que os espíritas falam. Mas existe uma turma muito grande, materialista, que prefere permanecer assim. Isso que é criticável. Essa conduta de preferir, escolher não acreditar. Isso que é estranho. Maria Helena, desculpe, fala. Não, tudo bem. O que eu ia falar era mais ou menos isso que você falou. É que, na realidade, alguns cientistas, né, sérios, eles acabam ajudando a doutrina espírita, né? Porque hoje o que existe muito e que as pessoas acham que é um milagre, é uma coisa sobrenatural, é simplesmente o desconhecimento de algumas coisas. E quando esses cientistas sérios buscam explicar cientificamente o que está acontecendo, eles somam ao que o espiritismo já diz, né? E eu acho que é por aí, mesmo que existam, vão continuar existindo esses outros materialistas que vão querer derrubar qualquer tese, mas estamos mais próximos dos cientistas sérios que vão corroborar aí no entendimento do que o espiritismo prega, né? Apregoa. Porque exatamente, Maria, porque o objetivo do espiritismo não é aquele objetivo do orgulhoso de querer provar que está certo, não. É salvar as pessoas. É fazer com que as pessoas entendam que elas têm que aprender, sim, tudo aquilo que Jesus recomendou. Esse é o objetivo. E isso tem um viés claramente científico. Claramente científico. Então, essa boa vontade que vocês comportaram, que tem muita gente que não tem, que é uma coisa que nós só temos a lamentar. Né? Bom, a Maria Helena falou, posso seguir aqui, né? Espírito e matéria. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão deve nos indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que logreis figurar o início de sua ação, poderíamos conceber no seus momentos que seja. Então, a gente fala nessa questão do tempo. É aquela mesma questão lá do início, quando eu falei que a irmã lá do catecismo me falou, quando é que as coisas começaram? A gente não tem ideia, porque não é para ter mesmo. Mas nós podemos entender o seguinte: os parâmetros temporais, eles são do nosso mundo físico. Nós precisamos da medida do tempo por causa do trabalho, por causa das nossas ações, por causa a atividade dos espíritos no nosso mundo muitas vezes é dependente disso. Por quê? Porque as atividades têm horário. Por que espírita graças a Deus, tão preocupado com a questão do tempo? Porque ele sabe que isso aqui é um ponto de encontro com a espiritualidade. Né? Os nossos estudos são marcados e os espíritos trazem aqueles que vão se beneficiar dessa troca de ideias que nós fazemos, e nós temos que levar isso muito a sério e com muito respeito. Né? Então, nós precisamos desses parâmetros temporais por causa do nosso próprio progresso. Agora, fora do mundo físico, o tempo não tem essa medida. Fora daqui, no mundo espiritual, o presente é uma porta para um futuro para ser passado, como dizia Camille Flammarion. Né? Então, não é
a situação é outra. Não é essa aqui, preocupação, a questão temporal. Outra coisa que a gente tem também que entender é a noção do tempo diferente do espírito desencarnado para o espírito encarnado. Quer dizer, do espírito em si para aquele que está vivendo uma situação no plano físico. Uns pesquisadores, eles estavam estudando uma questão, foram os pesquisadores que propuseram o negócio do sono REM, né? O tipo de sono que é benéfico para todo mundo, que tem aquele movimento rápido dos olhos, que é mais profundo. Quando eles estavam estudando isso, e eles estavam estudando mesmo, né? E um dos pesquisadores, ele cochilou e, de repente, acordou do cochilo e falou para o colega dele: rapaz, eu tive um sonho aqui. Aí descreveu um sonho enorme, cheio de histórias, cheio de um enredo enorme, um sonho. E ele falou: poxa, eu sonho tão vivo e tal, não sei o quê. Aí o cara falou assim: rapaz, você cochilou 5 segundos. Se você cochilou, foram 5 segundos, porque há 10 segundos atrás eu estava falando, você estava respondendo. E, no entanto, coube nesse tempo, que é um parâmetro temporal nosso, uma enormidade de coisas, porque é o tempo do espírito. Então, olha que eu fico maravilhado com isso. Olha quanta coisa a gente tem que aprender, né? Quanta coisa a gente tem que viver. A gente tem que buscar compreender como é que a vida é vasta, todas essas coisas. Isso é uma coisa que tem que maravilhar a gente mesmo. 22. Define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Kardec pergunta. Do vosso ponto de vista, elas são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Aí começa a ficar boa a discussão. Pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que nenhuma impressão vos causa nos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, não o seria. Então, nós temos uma definição, quando a gente abre o dicionário e vai procurar lá uma definição de matéria, o que a gente acha? A gente acha, de uma maneira geral, o seguinte: matéria é tudo aquilo que é sólido, líquido, gasoso, ocupa lugar no espaço e impressiona os sentidos. Ponto. No Weiss, que é o meu... Todo mundo pergunta: qual é o seu livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira é o Weiss, que eu ando para ficar olhando aquelas negócios no dicionário. No Weiss, eu fui ver lá o vocábulo matéria, são 60 linhas de definição. São 17 itens de definição para matéria, mas todas elas dentro desses limites de percepção dos sentidos físicos ordinários. Sólido, líquido, gasoso, tem massa, ocupa lugar no espaço e fere os nossos sentidos. Essa é a definição de matéria que existe. E é isso que prende essa ciência que a gente estava falando. Esses sentidos. Para a gente ter uma ideia do quanto isso é importante, outro dia estavam comentando que a telescopia avançou muito, né? Agora tem esse telescópio James Webb, que custou 20 bilhões de dólares. Levou
um mundo de tempo para ficar pronto. E é um telescópio impressionante. Tem um espelho enorme. E eles ficam procurando tudo. Estão descobrindo planetas que eles dizem que têm condições semelhantes às da Terra para serem habitados. Mais uma vez aqui a gente percebe a pobreza dos limites dos sentidos físicos. Quando eles viram um telescópio para Marte, o que eles encontram lá? Pedra, areia, aquelas coisas todas, que existem várias fotos a respeito. Né? No entanto, em Novas Mensagens, Humberto de Campos tem um texto que ele fala sobre Marte, que existe lá uma vida extraordinária. São pessoas que não precisaram de guerras nem cataclismos para evoluir. Eles se preocupam conosco. Eles têm lá instrumentos óticos que chegam a estudar a aura das pessoas aqui. Tudo está lá no livro. Como eu diria lá, que a gente tem a Harolda que gosta de falar essas coisas. Está lá no livro, basta ler. E ele mostra o seguinte, que como é que a gente concilia isso? Como é que a gente vai achar que Humberto de Campos é mentiroso, né? E, mas, ao mesmo tempo, o que os telescópios mostram? Aí a gente compreende o seguinte, o olho que olha através daquele telescópio é um olho humano, encarnado, preso aos limites dos sentidos físicos. Então, só vai perceber aquilo que percebe os limites físicos. Esses orbes aí que eles estão achando que têm condições para ter vida como existe na Terra, só que não é assim. Está lá na pergunta 132. Quando o espírito reencarna, ele toma um instrumento de conformidade com a natureza da matéria desse mundo que ele vai encarnar. Então, isso é que nem impressão digital. Cada mundo tem lá as suas condições para encarnar naquele mundo. Então, qualquer espírito, por mais superior que seja, que tiver que estar aqui no plano encarnado, ele tem que tomar um corpo de acordo com a matéria essencial desse mundo. E até a gente bate naquela questão de Mustang, da natureza do corpo de Jesus. Jesus, ele precisou de um corpo como o nosso para estar entre nós. Né? O espírito é especial, mas o corpo é um corpo com a mesma natureza do nosso. Então a gente entende o seguinte, como é que essa história de matéria é sólido, líquido e gasoso, e os nossos sentidos? Olha, nossos sentidos percebem bem o que é sólido e o que é líquido. Na verdade, a idade vai chegando, nem o líquido a gente percebe mais, porque de vez em quando a gente está se molhando aí onde não vai na pia da cozinha, a gente passa lá um negócio, está tudo molhado, a gente nem esses sentidos mais do líquido a gente está percebendo bem. Mas o gasoso, a gente mal percebe. Mal percebe. Só que isso, o físico acaba aí? Não, o físico não acaba aí. E a nossa composição física é de sólidos, líquidos, gasosos, e tem mais outros 4 estados da matéria mais sutis do que esses, que ainda são físicos. São físicos. E é investigando esses outros estados da composição do corpo físico que essa ciência vai começar a provar determinadas coisas do espírito. Né? Então, o perispírito, que é o organizador biológico, para ele mergulhar na matéria aqui do nosso mundo, ele precisa de uma intermediação, e essa intermediação é feita pelo chamado corpo vital,
que algumas escolas chamam de duplo etérico, né? Mas aquilo ali são estados da matéria que os nossos sentidos ordinários não percebem. E é matéria física. E está lá. Então, isso tem um vasto campo de conhecimento ainda inexplorado pela ciência acadêmica, que precisa. E esses médicos da ANE, esses que a Cristina citou, que eles estão entrando nesse campo, porque eles têm a boa vontade de isso aqui, tem alguma coisa que não é possível, vamos estudar isso. Que definição podeis dar da matéria? Essa já é a definição do espírito. A matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que este se serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. O fluido cósmico universal, a partir do qual os espíritos transformam a matéria. Deste ponto de vista, pode dizer-se que a matéria é o agente, o intermediário, com auxílio do qual e sobre o qual atua o espírito. Gente, é muito claro para isso. Quer dizer, o conceito de matéria, espírito, é como se quem vê mais forma um conceito. Daqui para lá, o conceito é limitado ao que é percebido. 23. Que é o espírito? O princípio inteligente do universo. Qual a natureza íntima do espírito? Letra A. Não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Olha aí o limite dos sentidos físicos ordinários. Né? Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficar sabendo que coisa alguma é o nada e o nada não existe. Buda dizia que o invisível é a maioria. Então, quer dizer, nós estamos aqui muito pobremente limitados por esses sentidos, mas com esses limites temos muita coisa para fazer. 25. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores são da luz e o som é do ar? São distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Quando ele fala de intelectualizar a matéria, ele está falando do nosso aparato físico, né? Quer dizer, esse aparato físico aqui, sem espírito, não é nada. Só existe e vai... não vai sustentar. Então, é muito clara aqui a questão. A matéria precisa do espírito que a intelectualize para que tudo funcione. Sem a matéria, o espírito não tem como agir. Mas ele vai dizer aqui adiante o seguinte: essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, a abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Tem muita gente que fala espírito é um monte de coisa, né? Espírito disso, espírito daquilo. É necessário a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isso não são apropriados os vossos sentidos. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Sem sombra de dúvida que sim, pelo pensamento. 27. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria, propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja ilícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, a razão não haveria para que o espírito também não fosse. Né?
está colocada entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. É suscetível, pelas suas inumeráveis combinações, com esta e sob a ação do espírito de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal primitivo ou elementar, sendo o agente que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Esse último parágrafo, a gente tem que entender o que isso quer dizer. Nós temos a nossa unidade por uma série de... pela ação de determinadas forças da natureza. Então, quem está vos falando aqui neste momento é um espírito. E é um espírito que vive simultaneamente em várias dimensões, mas tem a consciência focada nesse momento na dimensão física. Eu estou usando o cérebro físico para raciocinar, para falar, para ouvir, para conversar. Mas se eu, vamos dizer assim, para isso eu tenho por trás de todo esse mecanismo um organizador biológico que está aqui mesmo, não está em outro lugar, não, está aqui. Então, aqui, vocês só estão vendo o corpo físico, quem não é médium. Mas tem aqui também o perispírito, tem um espírito, tem um... André Luiz fala que o organizador do corpo espírito, do corpo físico, é o perispírito, né? É isso? E o organizador perispírito? Ele fala lá, está em André Luiz, isso é o corpo mental. Então, nós temos assim várias dimensões, mas nós estamos focados nessa dimensão. Então, ele diz aqui que se não fosse essa força de coesão que nos une nessa individualidade, nós estaríamos em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriríamos as qualidades que a gravidade nos dá. E realmente, quando a gente desencarna, o que acontece? O espírito se vai com o seu corpo astral, o perispírito, e fica aqui o corpo físico. É isso? E o que acontece com o corpo físico que fica? Ele se desorganiza físico-quimicamente. Ele se desorganiza porque ele volta às suas formas elementares. E antes de se desorganizar, ele serve, sim, a gente tem que falar isso, de alimento para outras formas de vida, que para existirem precisam disso. Então, depois de um certo tempo, só fica lá a carcaça óssea, que aquilo é do reino mineral, né? Então, correspondente a coisas do reino mineral. Então, mas o espírito já está longe lá com o seu outro corpo, mas isso se volta à forma elementar. Sofre aquela ação química da natureza do tempo. Então é isso que ele quer dizer, que se nós não tivéssemos uma individualidade organizada para manter, então, o meu espírito ele atrai para si todos esses corpos, inclusive o meu corpo físico, né? É uma força de coesão, segundo a qual nós funcionamos. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade, dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, nós podemos imaginar uma escala de estados da matéria
que vai desde o mais denso até o mais sutil, sendo sempre matéria. Sendo sempre matéria. E que essa variedade de estados da matéria servem a determinados propósitos. Né? Hoje mesmo, a Luísa estava conversando comigo, ficou pensando, por que a gente tem unha? Por que o dedo tem unha? Né? Tem unha, essa parte mais dura e tal, não sei o quê. A gente pode ter se nós não tivéssemos unha, como a mão é o instrumento que a gente usa para mexer em tudo, é isso. É osso e pele, nós nos feriríamos. Então, precisa dessa parte mais densa para ter essa função. Então, tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação dentro desse campo de variedade dos estados da matéria e das formas, né, moleculares, que têm um propósito e que funcionam segundo determinadas forças que organizam a vida dessa forma. Então, é uma coisa muito interessante a gente penetrar nesse mundo de explorar os estados da matéria, e a gente vai ver que é tudo muito bem organizado, a natureza. Se a gente parar para estudar isso, para pensar nisso, certamente que nós vamos chegar a conclusões que transcendem essas informações que existem nos livros de ciência. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Aí o espírito responde: as palavras pouco nos importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Então, quer dizer, é muito claro isso para nós. A gente tem que nominar coisas que nós não sabíamos antes que existiam. A tecnologia está cheia dessas coisas, né? Surgem determinados aparelhos e há que se criar um nome para aquele aparelho, coisa que nunca tinha existido. Infelizmente, todos esses nomes vêm do inglês, e como o brasileiro é muito americanizado, adota esses termos todos, essas coisas todas. Mas, surgindo um novo conhecimento, há que se nominá-lo de alguma maneira. E, às vezes, nós não nos entendemos a respeito desses significados. E, muitas vezes, as discussões são tendenciosas no sentido de perseguir o significado das coisas. Paulo dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que a letra mata, o espírito vivifica. Se nós ficarmos muito presos ao sentido da palavra, né, presos de maneira a perdermos tempo e inteligência. Eu digo perder inteligência no sentido de perder o controle do conhecimento a respeito dessas coisas. Agora, quando nós buscamos compreender as coisas com o espírito, nós entendemos que as coisas determinadas palavras podem explicar claramente. Nós, hoje em dia, estamos aprendendo determinadas coisas usando um mundo de palavras para entender o significado daquilo que há 2000 anos atrás Jesus falava. E com as palavras que ele tinha naquele tempo. Só que as palavras dele eram tão impregnadas de espírito
que elas chegaram até nós e cada vez que a gente relê as coisas que ele nos levou, cada vez a gente descobre um sentido novo e mais verdadeiro diante daquilo que a gente lê. O que está acontecendo nesse processo? Nós é que estamos nos amadurecendo espiritualmente. E com a nossa maturidade espiritual, o sentido das coisas que ele disse ficam mais claros, mais ricos, mais satisfatórios para nós. Então, o problema não é o significado da palavra. O problema é entendê-las como espírito, com espírito. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo, o princípio inteligente e matéria. Vemos, acima de tudo, isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Então, esse capítulo é extremamente interessante porque faz com que nós pensemos melhor a respeito de todas essas coisas. O que é. E nós entendemos, sobretudo, que os problemas não estão nas palavras, né? É a nossa disposição para entender determinadas coisas. Nós usamos palavras que têm um determinado significado, porque isso é por uma questão de necessidade intelectual. Mas o que anima o nosso conhecimento, sobretudo, é ir de encontro à verdade, essa disposição de ir de encontro à verdade. Isso sempre nos ajuda. Kardec, adiante nesse estudo, nas outras perguntas, Kardec vai falar a respeito do perispírito. E lá ele usa uma expressão interessante. Os próprios espíritos usam essa expressão. Ele fala que é uma coisa semimaterial. E quando a gente ouve isso, a gente fica pensando, ora, se tudo que existe é Deus, princípio inteligente, e matéria, como pode uma coisa ser semimaterial, né? Aí nós entendemos que ele fala semimaterial para que nós compreendamos aquilo que vai além da percepção dos sentidos, dos nossos pobres sentidos. Todo conhecimento da ciência é montado em cima desses limites de percepção lá, como nós dizemos, né? Sólido, líquido, gasoso, fere os sentidos físicos. E aqui, como nós somos presos a isso, os espíritos, não é só isso, é uma coisa que é mais sutil que isso. Então, eles chamam de semimaterial, muito bem intencionadamente, para que nós compreendamos que, para a nossa percepção, para o nosso entendimento, é algo que está entre matéria e alguma outra coisa. Mas depois que a gente compreende que, na realidade,
a matéria existe em outros estados que os sentidos não percebem, aí tudo fica mais claro, né? Cristina, eu não sei se já passei do tempo, se está tudo certo. Não, não passou do tempo, não. Ainda são 9h10. Então, eu corri demais. Fico preocupado. Desculpe. Então, a gente pode conversar sobre o que a gente... Isso. Nós é Alguém que quer fizemos colocar perguntas de menos. Hã? Nós é que fizemos perguntas de menos. Não, eu falei, não, é tão bom quando a gente... Então, mas temos esse momento agora, né, disponível para fazer as nossas colocações, tirarmos algumas dúvidas que ficaram. Levantem as mãos, se manifestem, aproveitem. É o nosso último estudo do ano com o Celso, hein, gente? Aproveita, depois só ano que vem. Esse é muito interessante que essa sensação de ter muito a aprender, né? A dúvida, ela não deve, de forma alguma, nos angustiar. Muito pelo contrário, ela deve apontar um caminho de conhecimento a ser explorado e que a gente tem que aproveitar. Maria Helena. Você está lendo o meu pensamento, porque a frase que eu formulei na minha cabeça foi exatamente essa. Eu falei assim, gente, mas eu vivo angustiada por uma coisa que eu não consigo entender. E você falou exatamente isso. Eu queria Sim, aproveitar que você está aí e fazer uma pergunta para você. se eu puder responder. Se não puder, a gente estuda junto e vai descobrir. Se não puder, a gente depois estuda junto. Isso. Sobre o fluido vital. Sim. Eu Ótimo. não consigo entender. Eu acho que eu não tenho palavras suficientes para poder entender esse fluido vital. E é uma coisa que eu não consigo explicar. Se alguém me pergunta, eu não sei explicar. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Há uma certa confusão entre muitos de nós, Maria Helena, a respeito dessa questão. Existe uma certa confusão. Por exemplo, a palavra fluido. Né? A primeira vez que eu ouvi essa palavra fluido na minha vida foi quando meu pai usava fluido de isqueiro para alimentar o isqueiro dele de combustível. Mas fluido é tudo aquilo que flui, que corre. Fluido é uma coisa que é uma substância que se movimenta para... O ectoplasma, por exemplo, ele flui para fora, é um plasma que flui para fora. Então, fluido vital. Há uma certa confusão entre determinados conceitos, como eletricidade, magnetismo, ectoplasma, fluido vital, fluido elétrico, fluido animal, força nervosa, que era o que Kardec usava. Então, a gente separa essas coisas. Quando a gente, por exemplo, ectoplasma, eu vou chegar lá, tá, Maria? Outro dia, lá no nosso estudo da mediunidade, a gente estava, porque não sei o que, o ectoplasma. Não, a pessoa em questão estava confundindo o ectoplasma justamente com o fluido vital. Então, ectoplasma, ele é produzido justamente nessa parte física mais sutil, que é o corpo vital, mas é uma matéria, inclusive eles dizem, né, que até o quarto estado da matéria, que ela é trabalhada pelos espíritos, ela pode ser mais densa, mais visível, mais fria.
ou pode ser menos densa, mais transparente e mais imperceptível. É o ectoplasma que faz com que que tenha contato com os objetos físicos para serem mobilizados pela espiritualidade. Todos esses fenômenos são ordenados pela espiritualidade. Muito bem. Magnetismo. Magnetismo é uma energia mobilizada pela nossa vontade que pode carrear. Quando a gente pensa em força eletromagnética, a gente tem que pensar no seguinte: eletricidade é energia, magnetismo é movimento, atração, repulsão. Então, é por isso que esses conceitos são geralmente juntos. Eletromagnetismo, quer dizer, é uma energia, uma forma de energia que é usada para trabalho, para uma série de coisas. Quando se fala em passe, por exemplo, se fala em magnetismo, né? Uma força mista que vem da espiritualidade e também é doada por nós. Mas esse magnetismo, ele é carregado, é uma energia mobilizada pela nossa vontade com um determinado resultado. É como se fosse um carro. Agora, o que tem nesse carro, o passageiro desse veículo é o fluido vital. É como se fosse um passageiro de um veículo. O fluido vital, Maria Helena, é a própria, vamos dizer assim, é a própria vitalidade, né? Em algumas escolas é chamado de prana. Eu estou falando de prana porque está em Manuel Filomeno de Miranda, no estudo que nós fazemos. Aliás, Cristina estava com a gente terça-feira, né? Que lá o Espírito fala de prana, que é uma forma de vitalidade. Essa vitalidade, ela é uma coisa que é a própria energia da vida. Entendeu? É a própria energia da vida. Então, quer dizer, quando você dá passe, por exemplo, você usa a sua vontade para se integrar com a vontade do Espírito que está funcionando, que te usa como instrumento para carregar essa vitalidade para beneficiar aquele que está recebendo o passe. Então, essa mesma vitalidade, por exemplo, o cientista ele pode juntar os elementos quimicamente de maneira a construir no laboratório uma semente. Semente igualzinho tudo a semente que você encontra na fruta. Ele constrói lá, faz negócio. Mas ele nunca vai poder construir o poder germinador daquela semente. Aquela semente que ele construiu no laboratório, ele vai enfiar na terra e vai ficar lá até se desfazer, porque ele não vai germinar. Por quê? Porque essa semente não tem esse fluido vital. Esse elemento vital que dá vida às coisas. Entendeu? É o fluido vital que faz a célula funcionar. É o fluido vital que reequilibra a noa saúde. É o fluido vital que, quando nós respiramos, aí é outra coisa interessante. A ciência acadêmica diz que nós respiramos oxigênio e expelimos gás carbônico. 2 gases. Mas não, quando nós respiramos, o oxigênio ele é usado para a economia do corpo físico. Fazer as trocas gasosas lá, levar
oxigênio para as células e depois expelir gás carbônico, esse negócio todo. Mas quando nós não respiramos só oxigênio. Nós respiramos essa força vital junta. Não nos esqueçamos que nós comemos para alimentar o corpo físico. E o que alimenta o nosso corpo espiritual? É o alimento físico? Não. Está lá em André Luiz isso. Entre a terra e o céu, se não me engano. Eu não me lembro o título do livro, que André Luiz, para mim, é uma coisa só. Mas está lá, alimentação dos desencarnados. Ele fala que os encarnados se alimentam pela respiração. Porque quando nós respiramos, não é só oxigênio. O oxigênio é para o corpo físico, mas nós respiramos também essa vitalidade, esse fluido vital, que vai alimentar o nosso perispírito, nosso corpo astral, que precisa dessa vitalidade. Então, respondendo, o fluido vital é a própria energia da vida. É a própria essência vital que nós precisamos para nos manter agindo. Que repetindo, o elemento que é carreado pelas forças eletromagnéticas. E essas forças eletromagnéticas, elas são mobilizadas pela nossa vontade. E, aliás, são qualificadas pelo nosso sentimento. Porque aquele que dá passe não tem que só se preocupar em mobilizar essas forças, não. Ele também tem que estar preocupado em amar. Porque é o amor que qualifica aquilo que nós estamos trabalhando. É claro que existem outras coisas para falar a respeito disso, Marília, mas percebamos todos o seguinte: esses conceitos todos, eles vão sendo construídos ao longo do tempo. Eles vão se formando. Nós vamos escolhendo essas informações e vamos trabalhando elas, vamos compreendendo a vida. E esse é um trabalho que tem que ser nosso. Desde lá aquelas batidas lá em Hydesville até hoje, os espíritos disseram: agora vocês se viram aí para aprender. Vocês têm Kardec, vocês têm André Luiz, vocês têm essas coisas. Vocês que têm que estudar. Ninguém vai abrir a cabeça de vocês para botar ensinamento. Não, nós temos que nos virar para compreender isso. Então é muito bom, muito gostoso a gente poder saber que existe um caminho para a compreensão de todas essas coisas. Tudo que existe espera compreensão, né? Mas o trabalho tem que ser nosso. Olha, adorei a sua pergunta. Adorei mesmo. Muita vitalidade para você. Cristina, desculpe, demora. Não, sem problema. Na verdade, eu quero apimentar um pouco essa discussão, apesar de que a gente está com pouquíssimo tempo. O fluido vital, ele seria um tipo de matéria? Ele pode ser matéria também, ou ele é somente uma energia que tem licenciada, que a gente manipula também em função da nossa vontade? Muito boa pergunta também. Vocês só fazem perguntas maravilhosas. É para deixar a Maria Helena com uma pulga atrás da orelha. Não, olha aqui. Você é matéria? O que a gente acabou de ler lá? Olha só. Ele fala ali o seguinte: quando ele fala em fluido cósmico universal, ele diz assim: embora seja, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, a razão não haveria também para que o espírito também não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria. É suscetível, pelas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas que o espírito se utiliza. Então, o fluido, veja, nós temos o Deus, princípio inteligente somos nós, matéria, e temos o fluido cósmico universal, que ele tem uma parte desse fluido cósmico universal
diz respeito à produção dessa vitalidade. Se você pergunta se isso é matéria, não é? Pode ser considerado, sim, como ele diz assim, se não fosse, se fosse para ser considerado só uma coisa, as outras também seriam a mesma coisa. Então, é como se fosse algo que é diferente do princípio inteligente, é diferente de Deus, evidentemente, que é o criador disso, e é diferente da matéria. É uma energia, pode ser considerada, como ele diz, as palavras pouco importam. A gente tem que se entender com essas coisas. Então, quer dizer, você pode dizer com certeza que é diferente de espírito e é diferente de matéria. Agora, essa questão de energia, a própria ciência acadêmica diz que a energia é a matéria liberada e a matéria é a energia condensada. E a própria ciência tem essa noção. Então, nós podemos... O certo é que o fluido vital é a vitalidade, a linfa da vida em si. É ele que traz que anima a vida. É o alimento da vida. E é a própria vida. Se é matéria, não saberia se a gente pode conceber dessa forma. Né? É uma coisa que se aproxima do conceito de fluido cósmico universal, que é, como ele diz ali, o Espírito diz, está entre o Espírito e a matéria, que é a própria vitalidade, a própria vida. Eu acho que a gente pode conceituar isso, primeiro, dizendo o que não é. E para se utilizar do que o Espírito falou, é algo que está entre o Espírito e a matéria. Eu creio que seja isso. E a gente vai entendendo essas coisas. Essa pimenta é mais forte que a malagueta. É uma discussão bastante interessante, porque, na verdade, a partir do fluido cósmico universal, se origina tanto a matéria quanto a própria vitalidade. Né? É a energia que anima a matéria. Então, vem tudo da mesma formação, só que em algum momento isso se diferencia para dar origem a determinadas coisas e movimentos diferentes. Exatamente. O fluido cósmico universal é o laboratório da natureza, que as coisas se transformam para ter, como você acabou de dizer, para ter o seu uso, a sua função. Sim. Pessoas queridas, algo mais para hoje, para este momento? Não quero que ninguém brigue. Alguém vai se manifestar a fazer a nossa prece de encerramento? Eu só vejo quem está de câmera aberta sorrindo, mas manifestar, fazer a prece, ninguém quer. Ô, Senhor, dificuldade. Tereza, minha filha, você está aí? Você consegue fazer a nossa prece? Tereza, eu sei que a Tereza é guerreira para a prece. Estou aqui, sim. Então, gente, antes da gente encerrar com a prece que a Tereza vai fazer para a gente, eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do Celso, né, esse estudo que nós começamos. Nós ainda vamos ter mais um encontro agora em dezembro, né, que será o nosso último encontro. Será mais para a gente fazer assim, uma retrospectiva do que a gente estudou esse ano, mas agradecer a presença de vocês nesse estudo. Nós começamos esse projeto na agremiação quase no meio do ano, e graças a vocês e graças à perseverança de vocês, a gente tem alcançado o sucesso que a gente esperava.
Então, desde já, eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença do Celso, agradeço a agremiação pela oportunidade que me deu de estar à frente desse projeto, e eu espero que ano que vem a gente continue aí, ó, junto, misturado, estudando, porque é sempre interessante. Cada vez que a gente estuda uma pergunta do Livro dos Espíritos, é uma perspectiva nova que se abre no nosso conhecimento. Tá? Então, eu peço a Tereza agora que faça a nossa prece, que é, assim, é o último estudo de verdade desse ano, né? E em dezembro eu ainda conto com a presença de vocês para a gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Pode fazer, então, Tereza, a nossa prece. Tá bom. Querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez com os nossos corações cheios de alegria e gratidão por este momento de estudo, de aprendizado. Pedimos, Senhor, que Tu envolva todos nós, que aqui nos encontramos, aqueles nossos companheiros que não puderam aqui estar nesta noite, com as vibrações da paz, do amor, que nos sustente, Senhor, para que nós possamos prosseguir nessa caminhada. Pedimos também a Pedro II e Tereza Cristina que nos fortaleçam, que nos auxiliem também para que a gente prossiga, sempre firmes no propósito de, aprendendo, Senhor, melhorarmos a cada dia. Fica conosco no decorrer desses 2 dias que nós temos aí para terminar essa semana e abençoa-nos, Senhor, para que nós possamos estar de volta no nosso próximo encontro. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, eu vou encerrando a gravação, agradecendo a vocês mais uma vez. Sabe? Maria Helena, sábado eu estou aí 10 horas, hein? Oi? Sábado eu estou aí 10 horas. Não entendi. Você que vai fazer a palestra? É. Ah.